Você quer ir, Anita? Pode ir, depois eu leio. Inclusive, porque eu ia falar que não sei se a minha internet hoje está muito boa, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, Vamos. estamos te ouvindo. Então, vai lá, Jorge, depois eu leio. Ah, aquela tarde. Otávia fechada no quarto, sem querer ver ninguém. Bruna e Letícia completamente reconciliadas. Conrado ausente e Afonso com aquele risinho detestável. E sua mão vai ficar toda melada. Virgínia abraçou-se ao travesseiro e mordeu a ponta da fronha. Por que não lhe atirara o sorvete na cara? Se ao menos Conrado tivesse aparecido, ele era tão bom, tão delicado, mesmo sem fazer o menor gesto, sem dizer qualquer palavra, sentia o quanto a amparava. Mas Conrado estava sempre tão longe, porque até Frau Herta tinha que estar diferente. Bruna, Letícia e Afonso se enfurnaram no caramachão. Fique lá com eles. Ela foi logo dizendo à entrada. Perguntaram-lhe por Otávia, embora estivesse pensando realmente em Conrado. A mulher demorara para responder enquanto alisava os cabelos diante do espelho do vestíbulo. Parecia desapontada, sem a habitual energia de militar que se inspeciona severamente. Compusera com certa simpatia a gola da blusa e escovara com brandura o chapéu de feltro, antes de deixá-lo no cabide. Suspirava. Otávia fechou-se no quarto, toda mal-humorada. Nem ela quer ver. Quisera saber o motivo, mas a governanta apenas franziu os lábios, como fazia antes de formular qualquer frase, e não respondeu. Notara, então, sob punho da sua blusa, um arranhão recente e profundo que lhe chegava até a palma da mão. Frau Herta, a senhora se machucou? A mulher escondeu depressa o arranhão e impacientou-se. Não é nada. Vá, filha, vá com eles. Levo lá o lanche. No caramachão, só encontrara Afonso, molemente estirado no banco, o queixo pontudo voltado para cima. Boa tarde, menina Virgínia. E como se tivesse dito a coisa mais engraçada do mundo, abriu o sorriso numa risada. Ela sentara-se constrangida, encolhendo as pernas para esconder as meias que escorregavam sob os joelhos. Sentiu que ele lhe analisava o vestido. Devia mesmo desconfiar que era um vestido reformado, ou de ouro. E Bruna? Perguntou-lhe. Ele deu de ombros. Acho que foi comprar sorvete com Letícia. Voltam já. Esquecido na mesa estava um caderno de desenho. Otávia estava doente. Ela lembrou-se de dizer, abrindo o caderno. Preferia que ele falasse porque, pior do que a voz ácida, era aquela boca sorrindo sem motivo. Doente nada, é por causa do gato. Nunca vi ninguém chorar tanto a morte de um gato. Ela surpreendeu-se. Alice morreu? Ele então bocejou alto, batendo indolentemente nas barras das calças para tirar alguma poeira invisível. Conrado e ele já usavam calças compridas. Embora Conrado se vestisse corretamente, parecia não se preocupar com isso, ao passo que Afonso não só estava sempre atento à roupa dos outros, como também à própria, alisando constantemente os punhos ou examinando os sapatos. Chamava-se Alice? Perguntou num tom afetado. Pois hoje cedo foi encontrada morta, envenenada. Fez uma pausa. E, em meio de um gesto dramático, mistério, Otávio e Conrado enterraram a bichinha lá embaixo do cipreste, numa caixa com flores. Foi emocionante. E agora ela está chorando potes. Virgínia baixou o olhar, assustado. Lembrara-se do arranhão no pulso de Frau Herta. Mas por quê?
pensou pasmada. Por quê? Aproximou-se de Afonso. Na sua excitação, nem reparou no sorriso com que ele a observava. Mas Otávia desconfiava de alguém? Perguntou-lhe. Ele pousou o dedo na boca em sinal de silêncio. Todos desconfiam de todos, e vou averiguar, como dizia Sherlock. E na ponta dos pés, fazendo sinais de suspeita, foi saindo do caramanchão. Virgínia afundou a cabeça no travesseiro. Que tarde aquela! Como é que Bruna e Letícia podiam gostar dele? E por que ficaram de repente tão amigas? Correram ao encontro de ambas assim que as vira, mas Bruna cumprimentara friamente, e Letícia estava preocupada demais com a ausência de Afonso para ser cordial. Mas ele não estava aqui com você? Quis saber antes mesmo de cumprimentá-la. Estava, mas saiu sem dizer aonde ia. Também não sei. Bruna ofereceu-lhe o copinho de sorvete. Comprei para ele, mas você quer? Sabendo que Bruna esperava que não o aceitasse, ela não teve forças para recusar. Foi quando Afonso voltou inesperadamente. Fui em busca de vocês, exclamou, afetando cansaço. Baixou a voz. Virgínia está investigando o caso da gata. Não é, Virgínia? E apontando-lhe o sorvete. Olha aí, está pingando no seu vestido. Ih, sua mão vai ficar toda melada. Lambendo rapidamente o creme que se desfazia, escorrendo pela borda do corpo, ela decidiu engolir de uma só vez aquele gelo que queimava. Ah, por que aceitara? E por que Afonso não parava de sorrir? Está olhando minhas unhas, pensou, afundando os dedos na massa do copinho já deformado. O sorvete saltara como um caroço. Então abocanhara-o, piscando furiosamente para conter as lágrimas. Letícia tirou para trás a cabeleira de um louro acinzentado. Seus cabelos lembravam os de Conrado, os cabelos e os grandes olhos também cinzentos, de cantos docemente caídos. Devido à magreza, os pés e as mãos pareciam maiores ainda. Tomou Afonso pelo braço. Mas não vamos ficar aqui parados a tarde inteira. Vamos inventar um programa. Dê alguma ideia. Bruna consultou o relógio. Podíamos ir a um cinema depois do lanche. Afonso bocejou novamente. Conrado está lá? Perguntou, indicando com o queixo a casa vizinha. Eu estava pensando em prosear um pouco com ele, acrescentou com indolência. Letícia animou-se. Pois podemos tomar o lanche em casa. Mamãe está recebendo algumas amigas. Vai ficar radiante de ver vocês. Vamos? Insistiu, voltando para ele o olhar suplicante. Tem aqueles pastéis que você adora. Virgínia arrumou depressa as meias. O lanche na casa de Conrado? Ah, que maravilhoso rever a mãe deles. Aquela mulherzinha afável que a tratava com a mesma doçura dispensada a Bruna e a Otávia. Como você está bonita, Virgínia, haveria de dizer ao conduzi-la pela mão. E a mostraria às amigas. Esta é a Virgínia, amiguinha do meu filho. Vão se casar um dia. Todos os olhos se fixariam nela, com curiosidade, e dentre todos os olhos de Conrado, iguais aos da mãe, cinzentos e de cantos ligeiramente caídos. Num rasgo de entusiasmo, segurou Afonso pela mão, animando-o como fazia Letícia. Ele então a encarou e, com um olhar vagaroso, percorreu-lhe o vestido. Parecia perguntar: você vai também? Mas assim, ela sentiu o rosto arder sob aquele olhar. Baixou a cabeça, fingindo arrumar o cinto. Bruna tomou-a pelo braço. Você não prefere nos esperar? Dona Areli está com visitas. Não há de gostar dessa invasão. Letícia atalhou. Invasão? Minha mãe adora vocês. Deixe a Virgínia vir também. Bruna alisou as pregas da saia do uniforme.
mas a Fraulein já vem com o lanche. Vai ficar aborrecida se não encontrar ao menos você fica em Virgínia. Letícia teve um gesto. Enfim, vocês é que sabem. Observou-a com afetuoso interesse. Ela continua não se parecendo nada com Otávia, nem com você. Bruna teve um sorriso. Virgínia não se parece com ninguém. Passo. Anita, tá no mudo. Desculpe. Piscando num esforço desesperado para conter as lágrimas, Virgínia correu em direção à fonte. Vou lavar as mãos, avisou sem se voltar. Transpôs a ciranda de anões, sentou-se numa pedra e mergulhou os dedos no fio de água murmurante. Ouviu ainda a voz arrastada de Afonso a fazer qualquer comentário, em seguida a risada de Bruno. Apertou os maxilares. Não vou chorar, não vou chorar. Quando olhou para trás, Afonso transpunha por último a cerca de ficos. Chegou-lhe ainda aos ouvidos um ruído abafado de vozes. Depois o silêncio. Enxugou as mãos na barra do vestido, sentindo prazer em amarfanhá-lo mais. E deixou-se cair de costas no gramado úmido, melancolicamente entretida em descobrir figuras no contorno das nuvens. Uma bruxa, um castelo, uma árvore. Quando Frau Herta chegou com um lanche e perguntou pelos outros, apontou-lhe então a casa vizinha. Por que não foi com eles? Estranhou. Porque eles não me quiseram, disse simplesmente. Pela primeira vez, a mulher mostrou-se solidária, afável. Estava sofrendo também. Otávia fechara-lhe a porta. Nem eu ela quer ver. E ofereceu-lhe leite, bolo, recusou. Não queria nada. Nada? Queria isso sim, voltar imediatamente para casa e ficar ao lado da mãe. Contar-lhe-ia uma porção de histórias e, em resposta enferma, falaria no besouro, nas raízes. Não importava. Cada qual ficaria fechada na sua concha, mas juntas. Virgínia largou o travesseiro e sentou-se na cama. Apanhou o caderno que deixara no chão e abriu-o no momento em que Luciana entrava no quarto. Acordada ainda? Eu estava estudando, tenho aqui um problema complicado. Luciana encostou-se no umbral da porta, tirou do bolso uma lixa e começou a acertar as unhas. A cara da moça do calendário está toda engordurada. Alguém de propósito esfregou gordura nela. Foi você? Todas as vezes que entrei hoje na cozinha, você estava lá, Luciana. Não vinha dizer que... Não estou dizendo nada, só contando. Virgínia enlaçou as pernas. Sorriu. Tenho novidades, não quer saber? Não interessa. Vamos, vista a camisola. Mas tenho que resolver este problema. Meu exame é amanhã. Você passa de ano? Ora, sim. Agora sou a segunda da classe. Dona Otília disse que nunca viu memória igual à minha. É bom ter memória. Deitando-se de bruços, Virgínia meteu o rosto por entre as barras de ferro da cama. Você estudou, não? Você estudou, não? Não, Luciana. Onde? Fui criada num asilo de freiras. Elas eram boazinhas? Boazinhas, repetiu Luciana, como um eco. Um domingo, enquanto servia o almoço, tirei do prato de uma freira um pedaço de carne. Ela gostava tanto de carne. Ela quem? Luciana lixava suavemente a superfície da unha do polegar. Tinha a expressão obstinada de quem tenta desembaçar um espelho. Minha irmã estava doente na enfermaria. Tirei a carne para ela, mas a madre viu. Como castigo, fiquei sem almoço e fechada lá na torre da capela. Fiquei agachada debaixo do sino a tarde toda, a noite toda. Esqueceram que eu estava lá. No começo tive muito medo. A noite estava escura e eu não podia enxergar nada. Só a boca do sino aberta em cima de mim, como se fosse me engolir. Mas o tempo foi passando e de repente não senti mais medo, nem frio. Fiquei ali a noite inteira, acordada. E sua irmã? No dia seguinte, quando a madre foi me buscar, eu já não queria mais descer, que me deixassem na torre.
tudo era melhor do que lá embaixo. E no outro tom, como se então tivesse ouvido a pergunta. Minha irmã morreu num sábado de aleluia. Era mais delicada do que eu. Virginia imobilizou-se, pensativa. Luciana era forte, corajosa. Seria bom se pudesse tê-la ao seu lado. Animou-se. Se você me ajudasse, Luciana, quem sabe minha mãe ainda voltava para meu pai. Se ela voltasse, tenho certeza que acabava sarando. Está claro que sarava. Está claro, apertou as barras da cama até as pontas dos dedos ficarem esbranquiçadas. Tinha vontade de se atirar àquela cara impassível e unhá-la até arrancar o sorriso lá no fundo. Você sabe muito bem que ela não vai sarar nunca. Você sabe que não. Quis gritar-lhe. Baixou os olhos turvos de lágrimas. Tenho tanta novidade para contar. Já disse que não interessa. Interessa sim. Tio Daniel já me avisou que vou morar na casa do meu pai. Acho que essa semana mesmo já vou de mudança. Ouviu isso? Luciana guardou a lista no bolso. E sua mãe? Minha mãe? Você quer saber se ela vai para o sanatório? Quer saber? Aproximou o polegar da boca e chupou como se ele estivesse untado de mel. Em seguida, deixou-se cair pesadamente na cama, voltada para o teto. Luciana, sabe quantas tabuinhas tem aqui? Outra noite eu contei, adivinha? Diga mais ou menos. Vista a camisola. Luciana, espera, não vai embora ainda, pediu virando-se de bruços. Ergueu-se sobre os cotovelos e sorriu com candura. Finge que não se importa, mas não vai enquanto eu não falar. Ficou até mais preto. Se pudesse, me matava. Tio Daniel disse que é o comandante do barco e que por isso precisa ficar até o fim. Mas que este barco está afundando, devo passar para o outro. Está certo, os ratos fogem primeiro. Luciana, escute, fique mais um pouquinho. Agarrou-se aos ferros da cama. A voz saiu baixa, mas de uma nitidez feroz. Ela não vai para o sanatório, tio Daniel. Não vai deixar, entendeu? Minha mãe vai sarar. Vão ficar juntos a vida inteira. Ouviu bem? Ouviu, Luciana? Luciana, os degraus da escada rangeram de leve e voltou a quietude na casa, rolando devagar até a cabeceira da cama. Virgínia abraçou-se novamente ao travesseiro e cravou o olhar na parede onde havia ramagens verdes pintadas sobre o fundo branco. No primeiro instante, não passavam mesmo de inocentes samambaias entrelaçadas umas nas outras e formando uma renda. Mas, aos poucos, começavam a surgir, por entre os contornos das folhas, narizes aduncos, cabeleiras eriçadas, olhos vigilantes. Em cima da cômoda, o borrão, numa folha, criara um monstruozinho com saiote branco de bailarina. Virgínia divertia-se agora em fechar um olho e abrir o outro, alternadamente. Assim, o monstruozinho se punha a dançar e, de repente, teve a impressão de que ele se aproximou, fechou os olhos e afundou a cabeça no travesseiro. Bobagem, é só samambaia, em casa de Margarida tem um vaso. Quando eu for morar com meu pai, deixo a boneca com ela. Tão boazinha, Margarida. Luciana também é boazinha. Nunca mais vamos brigar. Puxou as cobertas e cobriu a cabeça. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus faço. Posso pegar por aqui? Pode, Francis. Certo. No sonho colorido, viu-se num imenso gramado com o mesmo vestido e o mesmo chapelão da moça da folhinha. Conrado aparecera montado num cavalo com arreios de ouro. É neste reino que mora a doncella Virgínia? Ia perguntando ansiosamente, a olhar para os lados. Quis dizer-lhe, estou aqui, mas sentiu que uma densa camada de gordura escorrera-lhe da cara. Correu para se lavar na fonte dos anões. Quando voltou, Conrado já tinha desaparecido. Quis chamá-lo, mas alguém tapou-lhe a boca. Ali estava Bruna, descalça, de braço dado com um anjo. Vou ser santa, disse, apoiando a cabeça no ombro do anjo. O anjo concordou gravemente a enrolar no dedo um cacho de cabelo.
Era moreno, mas havia nele qualquer coisa que lembrava Otávia. E a gata? Perguntou, tocando-lhe nas asas. O anjo então se pôs a rir frouxamente, apontando um casarão subindo numa nebulosa. Reconheceu-o, a casa do pai. Laura surgiu numa das janelas. Estava lúcida como no porta-retrato da mesa de Daniel. Mãe! Tentou gritar, mas o casarão foi crescendo esguio e branco em meio dos pinheirais. Numa janela com grades, em lugar da mãe, apareceu uma velha desdentada rindo estupidamente. Olhou apavorada em redor. Bruna e o anjo tinham desaparecido. Tentou correr, mas os pés pesavam como se estivessem metidos em sapatos de ferro. Caiu então de joelhos, escondeu o rosto e, nesse instante, ouviu um grito remoto e, ao mesmo tempo, tão próximo que parecia vir de debaixo do travesseiro. Virgínia sentou-se na cama. Sentia a boca seca, as mãos molhadas de suor. Olhou na direção da porta. Aquele grito seria sonho? Enrolou-se, tremendo no cobertor, saltou da cama e, na ponta dos pés, foi até o corrimão da escada. A casa inteira parecia dormir. Que horas seriam? Ah, se ao menos já fosse dia. Tio Daniel! Tio Daniel! A porta do quarto azul abriu-se sem ruído e um pálido facho de luz se projetou no corredor. Daniel apareceu vacilante. Vistos assim do alto, seus olhos eram 2 buracos cavados na face. Os dentes brilhavam num sorriso forçado. Precisa de alguma coisa, Virgínia? Ainda estava vestido e trazia uma seringa de injeção. Ouvi um grito. Ela teve uma crise, mas passou. Agora já está quase dormindo. Vá se deitar, meu bem. Já está tudo em ordem. Lançou um olhar para dentro do quarto e teve um gesto vago. Está tudo em ordem. Vá se deitar. Boa noite. Evitando olhar as samambaias da parede, Virgínia deitou-se de costas, venceu-se e cobriu a cabeça. Não vou sonhar mais sonho ruim. Não vou, disse em voz alta, como se alguém a tivesse contestado. Fechou os olhos. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito. Havia agora no gramado um enorme sol vermelho e no meio do sol, São Jorge montado num cavalo branco enterrava a lança na boca do dragão. Daniel, que de modo obscuro estava ligado a Conrado, veio vindo com um rolo de gaze na mão. Pôs-se a desenrolar a gaze que foi serpenteando pelo gramado até o casarão com janelas de grades. Debatendo-se para não ver de novo a megera desdentada, tapou os olhos, apagou-se o sol. Ouviu então a voz de Conrado. Podia ser também a voz de Daniel. Boa noite, Virgínia. Relaxou os músculos, sorriu e, estendendo os braços, deixou-se mergulhar na escuridão. Passo. Ficou a contar as florinhas azuis na borda do prato e pensou nas flores dos jardins do céu. Elas deviam ser assim também, tão delicadas. Todas as manhãs eram regadas pelos anjos louros que passeavam de mãos dadas em bandos. Todos louros? Todos louros. Até Isabel, que morrera preta, mas que no céu virou branca. Muito mais bonito anjos só brancos. Podiam soltar os cabelos até os ombros, como Otávia. Ser preto era triste, e no céu só tinha que ter alegria. Coma, Virgínia, seu almoço já deve estar frio. Ela estremeceu. Aquela voz era ainda mais fria do que a comida refugada no meio do prato. Não, pai, já comi muito. Você quer dizer que está satisfeita? O resto do sorriso, que ainda conservava esquecido na boca, desfez-se rápido. Estou satisfeita. Não enche assim o prato para depois deixar tudo. Não é certo fazer isso. E descruza esse talher. Põe a faca ao lado do garfo simplesmente, os dois lado a lado. Ela olhou os miolos esbranquiçados destacando-se do arroz. Por aquele labirinto tinham corrido, um por um, todos os pensamentos do boi. Alguns ainda deviam ter ficado perdidos por ali. Os últimos, pensamentos da hora da morte.
quando sentira o cheiro do sangue dos companheiros sacrificados lá na frente. Afastou o prato, repugnada. Era sinistro mastigar pensamentos. Poderiam ressuscitar e ela ficaria conhecendo o boi. Pior do que isto, ficaria o próprio boi. Mas seria tão ruim assim ser um boi completamente solto num pasto verde? Virgínia, você não me ouviu? Despertou da campina, onde já se deitara, ruminando ervas tenras. Voltou-se para Natércio e viu que ele tinha contraído os lábios como fazia Bruna quando se encolerizava. Sentiu a face afogueada e recomeçou a comer. O leve tilintar dos talheres se fragmentava em sons de uma pequena luta metálica, gelada. Por que aquele olhar a perturbava tanto? Que teria o pai a lhe dizer? E por que não dizia? Com Bruna e Otávia presentes aos jantares, tudo era muito mais fácil. Bruna tecia comentários em torno do colégio ou da creche. Ele fazia perguntas sobre os estudos, e embora Otávia falasse pouco, desatenta e enfastiada, era sempre uma pessoa a mais na mesa. Mas no almoço ficava só com ele porque as duas almoçavam no colégio, e a Fraulein preferia comer na copa. Então, precisava enfrentá-lo sozinha. Nos primeiros dias ela ainda falava, ria, mas começou a notar que suas palavras e risos, na maioria, ficavam sem resposta. Aos poucos, os assuntos foram definhando e agora já não sabia o que dizer. Quer mais doce? Não, estou satisfeita, disse afastando o prato. Lembrou-se de que não devia afastá-lo e trouxe-o rapidamente para junto de si. Muito obrigada. Dobrou pensativamente o guardanapo. Já fazia mais de uma semana que se mudara. Uma semana. E a verdade é que as coisas se passavam de modo bem diferente do que imaginara. Seu pai não quer que você venha com as suas roupas, Frau Herta avisara. E ela entrou no carro levando apenas a pasta da escola e a boneca de Otávio. Sem olhar para os lados, sentara-se rígida na beirada do banco, ansiosa para que o chofer desse logo a partida. A mãe podia acordar a qualquer momento. Já estava na hora de Daniel voltar e Margarida era capaz de aparecer. E se Luciana inventasse de se despedir com aquele sorriso, os ratos fogem primeiro. Cravara os dedos na almofada do assento, e só depois que o carro saiu é que voltou bruscamente a cabeça, como se a tivessem puxado pelos cabelos, ao ver através do vidro a rua comprida e estreita, lentamente sugada pela distância como água no sorvedouro. Lembrou-se de que desejaria partir assim mesmo, em silêncio, sem testemunhas. Mas desde que tudo se passava exatamente como esperava, teve a vontade absurda de gritar pela mãe, ouvir-lhe a súplica: "Não me abandone, Virgínia!" E o abraço de Daniel: "Vamos sentir sua falta, meu bem." E ver Margarida pela última vez. E pedir a Luciana que ficasse acenando do portão, embora pensando nos ratos. Paciência, mas presente até o fim. Eis que uma semana já tinha transcorrido e nem uma visita, nem uma notícia, nada. Eles me abandonaram. Quem está se importando comigo? Quem? A mãe lá ficara, sonolenta e abstrata. Margarida mal dera pela sua ausência, e quanto a Daniel e Luciana, apertou os olhos. Agora vão ficar sossegados. Pensou possuída por uma revolta misturada a uma estranha sensação de gozo. Não era o que queriam? Não era? Pode se levantar, Virgínia, que ainda vou tomar o café. Ela desviou para o chão o olhar magoado. Até o pai. Afinal, esperara tanto que ele viesse recebê-la no portão, tomando-a alegremente nos braços. Que bom, meu bem, que bom você ter vindo morar comigo. Corrigiu. Meu bem, não. Que quem a tratava assim era Daniel. O pai dizia apenas Virgínia. Sim, Virgínia, não, Virgínia. Era até um pouco, a palavra quase veio à tona, mas energicamente a empurrou para o fundo. Não, não é que ele fosse seco, não era isso. Apenas tudo teria sido muito melhor se ele a recebesse mesmo sem dizer nada.
Foi saindo na ponta dos pés, ainda voltou-se para vê-lo, mas ele parecia olhar através da janela. Por que está sempre fugindo de mim? Passo. Posso ir? Pode, Luana. Por um breve instante, ela ficou no topo da escada, acompanhando com o olhar inundado de luz um passarinho que irrompera de dentro do cipreste e seguia reto em direção ao sol. Um impulso de alegria sacudiu-a e, atirando a cabeça para trás, desandou a correr pelo gramado, dando voltas e voltas até cair atordoada. Riu tapando a boca. Conrado agora é meu vizinho, lembrou-se. Meu vizinho, disse em voz alta, rindo ainda. Aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. Quero entrar na roda também, exclamou ela, apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu, mergulhando na fonte, as mãos em concha. Atirou a água na cara risonha do anão de carapuça vermelha. Ficou vendo a água escorrer por entre seus dedos. Pensou em Natércio. Por que está sempre fugindo? Insistiu, olhando fixamente a boca da fonte como se a resposta pudesse vir dali. Há mais de uma semana que a outra casa desaparecera como se nunca tivesse existido. E ninguém lhe falava na mãe, nem em Daniel, nem em Luciana. Sumiram todos como os pombos que o mágico do circo tirava da cartola. Estirou-se penosamente na grama. Quis evitar a lembrança da noite anterior, mas já era tarde. Como é que eu fui fazer aquilo? Contraiu a fisionomia pesada. Após terem passado a tarde estudando na casa vizinha, Bruna, Otávia e Afonso voltaram antes do jantar. Conrado e Letícia chegaram em seguida. Estavam excitados e de bom humor. Chega de estudar, decidira Otávia, abrindo o piano. Deslizar as mãos pelo teclado. O que é que a gente podia fazer? Conrado fechou o livro que trouxera. Podíamos jogar. Bruna pareceu excepcionalmente satisfeita. Correu ao armário e trouxe uma caixa. Que tal a caça à raposa? Somos 5, é a conta certa. Acomodaram-se alegremente em redor da mesa e abriram o tabuleiro. Conrado então se jogou para ela, que ficara imóvel num canto olhando. Você sabe jogar isso, Virgínia? Se não souber, eu ensino, fique no meu lugar. Bruna protestou, vai atrapalhar a partida. E depois? Ela não gosta desse jogo, não é mesmo, Virgínia? Otávia franziu as sobrancelhas e Afonso suspirou. Não é tão simples assim, Conrado. Melhor que por enquanto ela fique assistindo. Letícia envolveu-a num olhar consternado. Ah, coitada! Que graça tem em ficar só assistindo? Mas eu detesto jogar, murmurou ela, cruzando os braços. Sentira o alívio com que aceitara essa desculpa. E a partida começou em meio de zombarias e risos. A princípio, ela afetara uma calma absoluta, o olhar vagando distraidamente por entre as pedrinhas coloridas que se cruzavam no tabuleiro. Mas ninguém tomou conhecimento da sua indiferença. Sentindo-se, então, completamente esquecida, resolveu vingar-se através de uma violência. E acontecera aquilo. De um salto, aproximou-se da mesa, agarrou o tabuleiro e sacudiu-o brutalmente. As pedrinhas rolaram pelo tapete. Então ela recuou. Em meio da nuvem que lhe turvara a visão, pôde distinguir apenas 2 rostos, o de Bruna, pálido, rígido, e o rosto de Conrado, mais pesaroso do que interrogativo.
Pusera-se então a rir aparvalhadamente, e recuando a rir ainda. Fugiu correndo pelas escadas, perseguida pelo próprio riso que ecoava inumano na quietude do casarão. Por que fui fazer aquilo? Lamentou, agitando-se no gramado. A umidade acabara por lhe molhar o vestido, mas sentia-se melhor assim. Podia ser que ficasse doente, podia ser até que morresse. Pensou em Frau Herta e na gata. Não foi para Alice que ela deu veneno, foi para mim. Enrijeceu os braços, revirou os olhos e já se comovia com a cena do seu envenenamento quando deu com o riso malicioso de um dos anões. Afonso! Exclamou, arrancando furiosamente um punhado de grama e atirando-a na cara de pedra. As folhinhas resvalaram e a figura continuou limpa. Virgínia então subiu nos ombros do anão. Vamos, abra a roda que eu quero passar. Perdeu o equilíbrio e, sacudida por um riso forçado, deixou-se cair. Ficou de bruços, observando uma formiguinha que arrastava com dificuldade um pedaço de folha. Diz aonde quer ir e eu te levo, sussurrou-lhe. Tinha a obscura esperança da formiga ser uma fada. Disfarçou-se assim só para me experimentar, e já ia arrancar-lhe a carga. Deixa, querida, que eu a carrego. Quando a formiga se enfurnou na terra e desapareceu. Olhou para o alto à procura de nuvens, mas não as encontrou desta vez. Até os gigantes e os bichos tinham sido tocados do céu. Desapareceram todos. Foi indo sem pressa pelo gramado, os braços caídos ao longo do corpo, o olhar perplexo. Se ao menos a tivessem repreendido pela cena de véspera, mas ninguém fizera qualquer comentário. Limitaram-se a observá-la, e esses olhares eram 1000 vezes piores do que palavras. Vou falar com o pai. Decidiu de repente, apressando o passo em direção à casa. Ele gosta de mim, tem que gostar. É meu pai, meu pai. Entrou meio ofegante no vestíbulo e só diante da porta do escritório é que viu como estava despenteada. O vestido amarrotado, as meias desabando sobre os sapatos. Puxou-as, alisou os cabelos com as mãos e já ia se precipitar pela porta adentro quando ouviu uma voz. Era o pai. Será melhor elas irem amanhã, um pouco antes do enterro. O que é que a senhora acha? Virgínia estacou. Enterro? Enterro de quem? Precisamos então prepará-las desde hoje, disse Frau Herta. O choque será menor. Choque? Que é que os dois tramavam em voz baixa? Retrocedendo alguns passos, ela levou a mão à boca e pôs-se a procurar avidamente a unha na qual restasse ainda algo a roer. Agitava um vago desejo de fuga, mas ao mesmo tempo sentia-se presa ali, o olhar cravado na porta como se ela fosse vidro transparente. Via o pai inclinado sobre a mesa, as feições contrafeitas, o cachimbo fechado na mão. Falava meio entre os dentes, tentando controlar o tremor da voz. Sentada de fronte, a governanta tamborilando com os dedos espalmados nos braços da poltrona. Sim, será preciso prepará-las, disse ele lentamente. A senhora pode ir chamar Virgínia, falarei já com ela. E assim que as duas chegarem do colégio, que venham aqui. E Otávia, que anda tão acabrunhada. A pobrezinha não se esquece da gata. Faz alguns dias, o senhor se lembra? Precisamos pensar num jeito de dar essa notícia a ela. O silêncio foi riscado por um fósforo. Ele devia estar acendendo o cachimbo. Será mais fácil com Bruna e Otávia. Estou pensando em Virgínia. Ela estava certa de que a mãe tinha melhorado, que ia ficar completamente curada. Ainda ontem conversou comigo. Virgínia concordou evasivamente, é verdade.
É verdade. Tinha falado nisso. Foi se afastando sem ruído, aconchegada à penumbra dos cantos. Lá dentro, o diálogo prosseguia, mas as vozes foram ficando reduzidas, abafadas, como se viessem de dentro de uma caixa. Da caixa de charutos. Se cair a tampa, a gente não ouve mais nada. Deslizou a mão pelo espaldar de uma poltrona, lançou um olhar distraído à tapeçaria. Aquilo era um coelho? E chegou até a porta, aguçou os ouvidos, sorriu. O pai e Frau Herta eram duas pessoinhas menores do que uma avelã, presas numa caixa, a tampa caíra e as vozes ficaram para sempre encerradas lá dentro. Não vão sair nunca mais, pensou abrindo a porta. Passo. Dadá? Pode pegar, Silene. A luz do sol atingiu-a de chofre. Instintivamente quis recuar, mas era tarde. O enterro seria amanhã. Não, sussurrou, saindo em desabalada corrida pelo gramado afora. Não sei de nada, não ouvi nada, não ouvi. Escondeu-se debaixo da mesa do carramanchão e fixou o olhar na casa. É mentira, não aconteceu nada. Ela não vem me chamar, eu sonhei. O vulto escuro da governanta surgiu na porta. Surgiu e veio vindo rápido no sentido do carramanchão, descendo cada vez mais. Ah, a caixa ficara aberta e ela escapara de dentro. Enorme, cada vez maior. Já podia ver-lhes as feições, já podia até ver-lhe os lábios franzidos a ensaiarem a frase antes de dizê-la. Venha que seu pai quer falar com você. Olhou em redor, desvairada, pensou ainda em fugir, mas estava presa no emaranhado das trepadeiras. Só havia uma saída, e por esta vinha a mulher, reta, implacável. Virginia, seu pai quer falar com você. Desabou então de joelhos, encolhida como um bicho. Não, não, gritou tapando os ouvidos, e escondeu a face lívida nos predegulhos do chão. Agora, aquela estrela, cor de brasa, podia se apagar. Aquela nuvem preta podia cair. Agora, tudo o que acontecesse não tinha mais a menor importância. Enterrada, disse Virginia, reconstatando a fronte na vidraça. Mas, embora os lábios se movessem, não saiu som algum. Vagou o olhar pela escuridão do céu. Lá no fundo da terra devia ser assim, escuro. E a mãe gostava de ficar no escuro. Mas tinha as raízes e os besouros tentando se infiltrar pelas frestas do caixão. Os 2 dias já eles forçavam a tampa. 2 dias. Crispou as mãos como se com elas pudesse agarrar as rédeas do pensamento, que corcoveava por aquele caminho detestável. Ah, era preciso puxá-lo para outro lado. Com força, com força. Fungou achatando o nariz na vidraça. Respirou de boca aberta. Nos jardins de ouro, a mãe sorria entre anjos, os cabelos soltos, vaporosa, como uma fada indo ao encontro de Deus. Fechou os olhos, quis ainda sustentar a visão, mas não conseguiu. Otávia disse que ela parecia dormir. Otávia tinha o caderno aberto sobre os joelhos e a cabeça inclinada para o peito. Numa atitude indolente, desenhava. Parecia. Conta, Otávia, e daí? A mão branca e fina riscava o papel com firmeza. Daí o quê? Daí o quê? Eu, Bruna e Fraulein saímos antes que chegasse o caixão. Não vimos nem o caixão.
Nem panos pretos, nem padres, nem velas. Não vimos nada disso. Parecia um dia comum e ela parecia dormir. Virginia sentou-se defronte da irmã. Apesar da escuridão, podia ver um dos ciprestes através da vidraça. Mas assim que a nuvem cobria a lua, ele se transformava num velho alto e seco, curvando-se e gemendo sobre o açoite do vento. As venezianas estavam fechadas. Começou Virginia. Calou-se à espera de uma confirmação. E daí? Daí nada. E o tio Daniel chorou muito? Não, nem achei que estivesse triste. Parecia cansado, isto sim, parecia muito cansado. E Luciana? Também não estava quieta, olhando. Também estava quieta, olhando. Deitaram mamãe no divã, com um vestido comprido, de rosa meio lilás. Vestido ou camisola? Não sei bem o que era aquilo, mas estava bonito. Fez uma pausa. De repente, num gesto exasperado, amarfanhou o desenho e atirou-o num canto. Já repeti isso não sei quantas vezes. Você já sabe tudo de cor. Não respondo mais nada, entendeu? Pergunte agora a Bruna. Seu nome agora é Dona Chata, perguntona. Ih, que coisa. Bruna sabe melhor do que eu. Pergunte a ela. Ora, Bruna logo vem com as bíblias. Não conta direito. Por favor, Otávio. Prometo que depois não falo mais. Bruna cismava com a caixinha de joias, murmurou Otávio. E um sorriso manso aflorou no rostinho delicado. Nem que fosse joias da coroa. Era uma caixinha de prata, disse Virginia, abaixando o olhar. Reviu no fundo do espelho a imagem devastada. Entre os dedos descarnados, as pérolas luziam singularmente. Daniel então me tomou pela cintura e fui rodando, rodando como um peão. Estava dentro do armário. Eu sei, Bruna, encontrou logo. Tinha dentro um colar, um aro de turquesa, algumas medalhinhas, uns brincos, acho que só. Na gola de uma blusa, no meio de guardados antigos, ela achou ainda um broche de ouro em forma de G. De quem seria? Bruna perguntou ao pai, mas ele não respondeu. Paramos aqui? Acho que paramos aqui. Ai, ai. E aí, gente, o que ficou de hoje? Nossa, tô... Gente, só uma pergunta. Silene parou em Olha Só uma Rainha? Foi isso? Que aqui baixou a conexão e acabei não ouvindo. Não, foi na última frase assim, Bruna perguntou ao papai, mas ele não respondeu. Aqui no nosso é a página 84. Ah, pronto. Você achou? Certíssimo. Sim, 3 linhas acima. Perfeito. Nossa, gente, hoje mexeu comigo uma parte, né, que me veio assim, caramba, mostra já bastante a raiz do racismo, né? Da educação racista, assim, a hora que a Virgínia tá pensando assim, tá falando a respeito dos anjos, né? A concepção dos anjos serem louros, e ela fala ser preto era triste, e no céu só tinha que ter alegria. Dessa concepção lá da educação que ela recebia, desse olhar do que é preto é ruim, né? Portanto, não poderia ter um anjo preto, teria que ser branco. É verdade. E aí? Difícil também foi ela recebendo a notícia, né, da mãe, os pensamentos dela flutuam muito assim no imaginário dela e tudo, mas
a gente se coloca no lugar, né, de uma menina recebendo a notícia da morte da mãe, e ela tendo aquele trecho em que ela tem que descrever, né, para Otávia, Uhum. para as outras meninas, ela tem que descrever como foi, né, o velório, porque o enterro em si mesmo ela não ficou, né, como ela fala. Mas é muito triste também a gente perceber isso, né? Imaginar uma criança vivendo uma situação dessa. Uhum. Com certeza. Eu acho que tem muitas sutilezas, né? E às vezes eu me perco ao ler o livro, que aí eu não sei se a Virgínia ela está viajando, sonhando alguma coisa, ou então é um fato que está ocorrendo mesmo, né? Por vezes ela Aí, está imaginando é, situações. Uhum. aí eu tenho que reler para ver mesmo se é uma realidade mesmo ou é uma... Se é viagem sua ou de Virgínia. Eu acho que a Virgínia, ela é uma menina que ela foi uma criança muito sozinha e vivendo uma situação muito difícil, muito complicada para uma criança. Eu imagino isso nela. Eu acho que ela prefere estar no mundo imaginário do que vivendo aquela realidade dela que é bem pesada, né? Uhum. Eu acho que por isso que ela flutua muito entre a realidade e essa viagem de pensar em outras situações, e eu acho que é fuga, né? Uhum. Fuga da realidade que ela vive. E ela está sendo bem rejeitada nessa casa, né? Dá para... Muito. Muita rejeição. Rejeição é uma palavra que fica hoje, com certeza. Sim. Mas Eu acho que Sim. o comportamento dela é de medo mesmo dessa rejeição da outra. Na semana passada eu falei exatamente sobre isso, que eu vejo muito nela um medo muito grande da rejeição. Ela vive a rejeição, mas ela sente muito medo disso que ela está vivendo, mas ela não sabe como sair disso, né? Porque ela não tem É. conhecimentos, né? Sim. Ai, ai. Quem mais? Uma coisa que me chama a atenção, eu estava tentando que fosse uma frase, uma palavra, mas não consigo, porque é algo que chama a atenção desde que a gente começou com este livro, é que a gente está na frente de uma descrição muito clara de uma classe social, numa época determinada, das maneiras de se comportar, do que é certo e do que é errado para uma moça de sociedade, né? Então, a gente tem como que esse quadro desenhado com muitíssimo detalhe. Hoje, inclusive, chegamos ao ponto de Natércio estar à mesa com Virgínia e ele indicar quanto devia encher o prato, como deve colocar o talher. Então, gente, o nível, vamos dizer assim, além do mais, a gente tem um pano de fundo um pouco misterioso, mas a impressão que dá é que daqui a pouco isso vai ser resolvido, né? Para não falar, não é spoiler porque eu ainda não cheguei ali, mas para não desvendar qualquer coisa que vinha que possa ser desvendada daqui a pouco, né? Uhum. Mas a impressão que dá é que Virgínia não encaixa nessa situação familiar por alguma decisão que a mãe e o tio Daniel tomaram em outro momento, né? Então, ela não se encaixa na cor da pele, ela não se encaixa nos gostos de Frau Huerta, ela não se encaixa em coisas das irmãs, ela não se encaixa no comportamento que o pai espera dela. Então, ela vem a ser essa espécie de nota discordante de toda a situação e possivelmente por isso ela tenha sido escolhida como narradora da história, né?
Então, mas hoje essa coisa dos, não sei se fala assim em português, os modais, a forma de se comportar à mesa, me chamou muito a atenção, porque parece algo tolo, mas ao mesmo tempo é pressão para essa moça até para comer, né? Chega um ponto em que ela mesma diz, gente, eu já não tenho mais o que conversar com meu pai, com esse homem que ela acredita ser o pai dela, né? Então, o nível, ela tem como pressão atrás de pressão. A doença da mãe, pensar que vai se recuperar, não saber como se comportar muito bem com as irmãs, com o pai. É uma personagem muito, muito interessante. Era isso. Com certeza. Ai, ai. Só rapidinho. Não, é porque eu também, assim, até agora, o que eu venho, assim, sentindo, percebendo um pouco na leitura, é que, eu não sei, talvez, assim, o livro seja uma certa história do fracasso familiar, né? De uma família bem... Eu também acho isso, que é uma família bem posicionada do ponto de vista de classe. Não é qualquer família, é uma família de classe média, né? Eu acho até que essa questão do racismo que a Pamela levantou, eu acho que é uma coisa assim, bem assim, é uma educação. A gente já viu, por exemplo, alguma presença dessa questão religiosa muito forte, né? E essa questão agora do racismo, que aliás está ligado também à questão da religião, né? Quando ela pensa nos anjos, ela são os anjos brancos, né? São os anjos negros, que é uma coisa que é feia. Eu acho que isso aí é uma, sei lá, talvez assim uma certa crítica mesmo a essa questão da educação familiar da classe média e do fracasso familiar, né? Eu estou percebendo assim um certo fracasso familiar que ronda a história, pelo menos até o momento, né? É assim que eu estou vendo assim um pouco. Estou curiosa. Bem a classe média, né? Caracterizada pela classe média, né? É isso, né, gente? Ai, ai, vamos lá, né? Continuar e ficar com essas inquietações aí até semana que vem. Tá bom, gente. Valeu muito. Um abraço, boa noite, Valeu. gente. Boa noite. Obrigada, Um abraço. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite.